Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Pega Esse Rastro. Agora quem comanda essa jornada sou eu, Mari Basílio. E hoje o meu convidado é um convidado especial, é o mais antigo funcionário da empresa, responsável pelo suporte técnico, que é o Samuel. Seja bem-vindo, Samuel, tudo bem? Obrigado, Mariana. Então, eu vou te interromper, porque primeiro eu sou obrigada a agradecer a todo mundo que deixou um recadinho, uma mensagem. Eu recebi muito carinho com o primeiro vídeo que a gente postou do começo da minha jornada contando a história da minha família. E foi algo muito surpreendente. A gente sabe o quanto é difícil a gente se expor e romper essa barreira da exposição, de gravar um vídeo, de contar, de se emocionar, de falar uma história tão forte. Eu recebi tanto carinho que, assim, valeu por todo o frio na barriga que eu passei no processo. Mas agora a gente vai falar de uma parte mais técnica, que é uma parte que eu não domino, né, Samuel? Que eu vivo perguntando como é que faz, como é que não faz. E a gente está aqui com o Samuel para falar a respeito do serviço mesmo, do serviço de rastreamento veicular, que é uma tecnologia que eu não domino, que eu não tenho conhecimento e que eu tô aprendendo diariamente com o Samuca e que eu convido vocês para aprender comigo, junto comigo hoje, um pouquinho mais sobre a SC Tracker e o serviço de rastreamento. Vamos lá, Samuca. Primeiro eu queria que você contasse para o pessoal um pouquinho como que você chegou na SC Tracker. Na parte da SC Tracker, antes de eu ter chegado na SC Tracker, eu trabalhava num restaurante dentro da cidade, e eu manuseava alimentos, né? Então, não tem nada a ver com essa parte de tecnologia. Tipo, eu cheguei aqui, nada a ver com tecnologia. Nada. Então, mas eu sempre já tinha curso de informática, já mexia com computador, com conserto de computadores, essas coisas. E a princípio, na época em que eu fiquei sabendo da SC Tracker, eu precisava para alguém cuidar um pouco da parte de TI, de informática ali, e para fazer a configuração dos equipamentos, né? Então, a partir de um conhecido, eu acabei conhecendo a SC Tracker, né? E daí tu falou uma coisa bem importante, assim, você não tinha conhecimento do rastreamento, assim como eu não tenho, então todo mundo pode aprender, né? Não, com certeza, todo mundo tendo um pouquinho de persistência, né? Sim. Acaba conseguindo aprender o que a pessoa tiver interesse, né? Então, no caso, eu, como já gostava dessa parte de tecnologia, né, foi bem tranquilo para mim aprender essa questão do como funciona o rastreador, né, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, né? Ali na SC Tracker eu só tive um tempinho a mais para dedicar a isso, né? E com certeza aprendi bastante coisa ali, né? Venho aprendendo até hoje, né? Sim, você tá há 7 anos, né? Isso, vou fazer 7 ou 8 anos, agora não lembro direito, mas acho que é 7. E aí, né? Aprendeu na prática? Aprendi na prática. Desde o início lá, eu cheguei, não sabia nem como é que configurava o rastreador direito, e da partir dali eu fui usando o manual que o fabricante distribuía, fui perguntando para outras pessoas, né? Fui testando em bancada, colocando o rastreador ali para funcionar, que eu fui descobrindo como é que faz para funcionar, né? Depois tem toda a parte do site, que é um outro mais além, mas é bem tranquilo, não é nada misterioso. Tá, e me fala assim, me conta um pouquinho mais. Eu sei assim, né, de a gente acompanhar no dia a dia o que você faz, mas o pessoal de casa não sabe, né? Vamos lá? Quais são hoje as suas responsabilidades na SC Tracker? Hoje, dentro da SC Tracker, a minha responsabilidade é configurar o equipamento, preparar para ele ser despachado. Porque o equipamento chega para ti do fornecedor cru. Isso, chega do fornecedor cru. Então eu vou fazer o preparo dele, que é a configuração, o chip, né? Esses equipamentos vão SIM-card, aquele chipzinho de celular que todo mundo utiliza. O rastreamento ele é feito através de telefonia celular, então não é satélite, como algumas pessoas perguntam e tem essa dificuldade de entender. Existe o satélite e existe o rastreamento feito pela SC Tracker, que é via telefonia celular. Isso. É isso? Isso, exatamente. A SC Tracker hoje, ela trabalha exclusivamente, né? Não impede de ela trabalhar um dia com satelital, mas ela procura utilizar esse rastreador que é com o GSM, que é a internet, né? E o GPS, que é para dar localização, utiliza esse tipo de equipamento para poder fornecer o serviço dela. Né? Então, como eu estava falando ali, o rastreador, a minha responsabilidade ali é configurar o equipamento rastreador, né? Fora fazer um controle dos equipamentos que estão instalados nos clientes, saber qual que está funcionando, qual que não está,
perguntar para o cliente o porquê que não está funcionando. O suporte ao atendimento ao cliente, né, onde o cliente vai entrar em contato, dizer que está com dificuldade no usuário, no relatório, ou não está entendendo o que está acontecendo, né? E aí eu cuido um pouquinho de outras coisas relacionadas ali à parte do suporte, em relação ao controle do equipamento, despacho, né? A fazer o atendimento ao técnico, auxiliar o técnico a instalar o equipamento e a confirmar se o equipamento está funcionando lá no rastreamento. Tá, e deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje a telefonia celular ela é muito ampla em questão de cobertura, né? Isso. Então a gente tem poucas áreas de sombra no país. Isso. Na verdade, assim, a gente vai ter pouca área de sombra nas cidades, né? Sim. Meios de estradas, regiões mais distantes, que a gente fala assim, mais de interior, vai acabar tendo mais área de sombra, né? O rastreador, ele usa daquela tecnologia mais antiga, o 2G, né? Que é a primeira, diferente do 4G, que é o que todo mundo fala hoje, né? Sim. O 2G, ele tem mais antena nas cidades, mais antenas distribuídas pelo país, né? Pelo território nacional, porque são as primeiras que começaram a surgir, né? E o 4G, o 3G são muito novos, então estão sendo só utilizados só dentro da cidade. Então o rastreador, né, ele vai ter uma boa cobertura, ele vai funcionar em boa parte dos locais, mas isso não impede de ter uma área de sombra, que é uma área onde não tem o sinal da operadora que vai aquele chip no celular. E essa é a diferença entre o satélite e o GPRS, porque o satélite não tem problema quanto à questão de sombra. O satélite não tem problema a questão de sombra. Se o carro estiver lá no meio do mato, ele vai funcionar igual, né? Sim. Porque a informação vai para o satelital, né? Vai para um satélite e daí do satélite vai lá para o site, né? Mas o do rastreador não. O rastreador depende se tem a antena da operadora para funcionar. Mas né? O custo deles é muito maior, é realmente muito maior. O pessoal acaba procurando a gente porque o custo é muito menor, tanto do equipamento quanto de manter o serviço são menores. Sim. Né? Só um exemplo, o equipamento entre o rastreador, esse que a gente usa com chip, e o do satélite, a diferença de preço é 10 vezes, dependendo. Né? O do satelital é 10. O benefício de ter um equipamento via GPRS é muito maior. Depende da finalidade, Depende da finalidade, né? Vamos supor, é uma empresa, às vezes a empresa quer muito ter o satelital porque quer garantir 100% a comunicação a todo instante. Então ela vai precisar ter um investimento para garantir isso, né? É claro que com o rastreador a gente não tem umas situações que ele contorna, por exemplo, quando fica sem sinal, ele grava as posições na memória. Viu? Tá sabendo, tá aprendendo aos pouquinhos. Então ele grava as posições ali na memória e depois quando pega a internet de novo ele libera aquelas posições, deixa gravado. A pessoa pode olhar, revisar para onde o que ele fez. Né? Só a pessoa às vezes não vai ter a situação ao vivo. Em tempo real. Entendi. Né? Então é bem assim as principais diferenças, né? Entendi. Tá, e agora me fala como que funciona o equipamento rastreador. O equipamento rastreador é bem tranquilo, assim, nada muito diferente do que a gente tem nas nossas mãos hoje, né? O celular. Né? Ele tem ali a antena da internet e a antena do GPS. No GPS ele vai captar a posição dele e a da internet ele vai transmitir aquela informação para um local onde está o nosso site, né? Que a gente chama de servidor. Ali as informações vão ser traduzidas e a pessoa vai enxergar o carro que está com a ignição ligada, desligada, a velocidade, a distância e todos os outros relatórios que tem, né? O ambiente de rastreamento, quando a gente fala de ambiente de rastreamento, a gente está falando do site em si. Do site onde você faz a parte do rastreamento, onde você vê o carro, vê o mapa, vê onde o carro está, tira relatórios. Que é onde as informações do rastreador passam para o sistema. Isso, para esse ambiente. Isso, exatamente. E como que funciona esse ambiente? Esse ambiente é bem simples. Nada mais do que um mapa com a posição do rastreador nesse mapa. Fora isso, você vai saber se o carro está com a ignição ligada ou desligada. Se por acaso... Eu vejo o carrinho mexendo em tempo real. Né, o carrinho mexendo em tempo real. Qual foi o último horário que ele mandou a posição. Tu consegue ver um outro dia, hoje, ontem, qualquer outro horário. Os relatórios. Para saber por onde ele andou, visualizando o mapa. Ou um relatório onde vai trazer como se fosse uma planilha, as informações. Quero saber quanto tempo ficou de ignição ligada. É um exemplo... Né? Para quem precisa fazer um controle de frota, isso é perfeito. Para quem precisa fazer, aquele funcionário lá que fica enrolando, dizendo que ficou trabalhando fica dando volta, ou que diz que estava trabalhando, mas saiu mais cedo, a pessoa, eles conseguem tudo pelo rastreador ali, pelo carro, acabar descobrindo se o motorista realmente fez ou deixou de fazer alguma coisa, né? Se cumpriu com a responsabilidade, se passou,
no cliente que deveria passar. Entendi. E Né? esse ambiente de rastreamento, então, a pessoa mesmo consegue logar e fazer tudo. Isso, a pessoa consegue logar. Hoje não é necessário a pessoa, por exemplo, no computador, instalar alguma coisa. Lá no navegador, digita o Vê link de qualquer lá, lugar do mundo. vê de qualquer lugar do mundo. E no smartphone, para quem gosta de um pouco mais de praticidade, tem o aplicativo. Né? O aplicativo é um pouquinho mais simples, mas ele é bem objetivo. Eu quero saber onde o carro está e por onde ele andou nas últimas 24 horas. Entendi. Você consegue rapidinho olhar essas informações. Então, deixa eu te fazer outra pergunta. Porque assim, a gente sabe que muitas vezes acontece, a gente tem celular trava, Sim. sinal cai, tudo não funciona, até o WhatsApp às vezes trava, o Instagram às vezes trava. Então, o equipamento de rastreamento, ele pode acontecer isso? Ele pode travar? Pode, assim como qualquer outro dispositivo eletrônico, né? Ele está suscetível a pequenas falhas, né? A gente tenta corrigir o máximo possível. Assim como o celular, às vezes dá aquelas travadas, você fica e não sai Dá do vontade de lugar. jogar na parede? Né? Ou às vezes você tá ali com o celular, não tem internet, você era para ter internet, você tá no meio da cidade, mas não tá pegando. Sim. Né? Então, o rastreador também pode acontecer isso. Independente do sinal, se tiver sinal ou não tiver sinal, independente de sinal, se não tiver sinal, às vezes ele pode sofrer um rápido aquecimento e simplesmente reiniciar ou meio que se desligar para resfriar. Ou, por exemplo, se está numa área com sinal, às vezes a conexão com a antena, a gente fala ali, né, que o rastreador conecta com a antena da operadora para transmitir a sua informação. Às vezes tem alguma falha na autenticação que a gente fala lá, para ele poder transmitir essa informação, e acaba dando essas pequenas travadas, que às vezes o cliente liga e diz, travou, faz 20 minutos, 30 minutos, o carro já está aqui, já está lá. Né? E quando ele trava, as informações ficam salvas ou não? Não, sim, as informações ficam salvas, porque normalmente quando ele trava é mais a partir de internet, então que ele não conseguiu conectar na antena, né, não conseguiu transmitir os dados, então ele vai armazenando até conseguir essa conexão. Então normalmente um reboot no rastreador, né, vai resolver. Se não resolver, a gente consegue fazer isso pela operadora, pela linha de dados que tem esses recursos, né, faz um reset e a linha se reinicia, encerra todas as conexões para liberar uma nova. Né? Então é bem tranquilo, não vai perder informação, não vai perder nada. A não ser, né, que vamos dizer aí, vou chamar de dizer que 20% dos casos, o problema é no rastreador, onde ele pode realmente apresentar um defeito e queimar ou parar de funcionar ou entrar num ciclo ali, aí tem que fazer uma verificação, né? Eu faço todo o processo de verificar e muitas das vezes parte para uma substituição do equipamento. Aí realmente esse período aí pode ser que não colheu nenhuma informação e a pessoa acaba ficando perdida, mas aí é 10% dos casos. Entendi. Tá, e Samuca, posso, né? Não, pode, tranquilo. Ah, tá. Samuca, vamos lá. Eu quero botar um rastreamento, rastreador. Eu vou chegar, ligar para a empresa, falar com o comercial, vou contratar. Qual que é o procedimento dentro da empresa? Dentro da empresa é bem... Você vai preparar um equipamento, vai agendar com o técnico. Isso. Vou preparar o equipamento, o administrativo... Que é a questão da configuração. Isso, vou preparar o equipamento, botar chip, fazer toda a configuração, fazer o cadastro do cliente no sistema, né? Claro, com o administrativo liberando ali, dizendo que está autorizado. Sim, contrato, tudo mais. Tá. Liberando ali. Aí eu faço o agendamento com o técnico, conciliando a agenda do técnico com a necessidade do cliente e é mandado fazer a instalação. Tá, e aí eu, cliente, quero contratar um rastreamento. Eu tenho rastreamento normal... Eu tenho rastreamento que eu posso ter o botão de pânico. Isso. Eu tenho rastreamento que eu posso ter o bloqueio. E quais são os outros opcionais que eu posso agregar ao meu por exemplo, eu quero, serviço? Por exemplo, uma empresa precisa saber se o motorista está dando carona para alguém. Pode ser colocado um sensor lá no banco do passageiro e saber, através do rastreador, se está ocupado ou se não está, né? Claro que tem que tomar cuidado, que às vezes botando uma caixa, para o dispositivo que a gente usa, botando uma caixa em cima do banco, às vezes pode acusar o culpado. Depois tem o botão antifurto, que é bem parecido com o botão pânico, alguma coisa, mas toda vez que você vai ligar o carro, você precisa apertar esse botão para liberar, né, o carro, senão o carro bloqueia. Né? Então, em caso, tipo, parei meu carro, alguém entrou no carro, vai se ligar. tiver esse botão, ele vai ligar, ele vai, sei lá, vai fazer as partidas lá, vai tentar roubar meu carro, não vai conseguir. Se ele conseguir ligar o carro, o rastreador vai identificar o carro ligado, ele vai dar 30 segundos. Se em 30 segundos ninguém apertar o botão, ele bloqueia. Bloqueia, eu não consigo sair. Não consigo mais. Tá. Aí fica bloqueado direto até alguém vir apertar o botão. Tá, então isso é super interessante, porque... Sim, isso daí pra mim é o mais interessante, fora o bloqueio. Se a pessoa não quer depender do botão ou ter esse incômodo de ter que ficar sempre apertando o botão, ela pode instalar só o bloqueio. Aí pelo aplicativo, manda a solicitação ali de bloqueio, o próprio sistema vai mandar para o rastreador e vai bloquear.
né? E Mas tá. sempre tomando E cuidado. tecnicamente o bloqueio ele funciona como? Ele corta combustível? Ele corta o quê? Depende do tipo de carro, né? Temos uma variedade bem grande de Entendi. carros, então cada carro é uma situação diferente a ser estudada. Pode ser feito, por exemplo, na parte elétrica, onde como se fosse simulado o carro desligando a chave mesmo, né? Ou a bomba de combustível, onde vai desligar a bomba, vai parar de injetar gasolina e o carro vai morrer, porque não tem combustível, né? Então tem outros meios também, mas esses são os mais usados. Tá, mas não tem risco do tipo... Por exemplo, eu tô andando com o meu carro e alguém bloqueia no sistema. Assim, para Tipo, bloquear... tô a 100 por hora, vai parar? Do nada, não, né? Não vai parar do nada. Primeiro que ninguém no sistema, dentro da empresa, ou ninguém que tem Não, tudo acesso bem, ali mas vai vai que bloquear, né? alguém, sei lá, da minha família, Sim, alguém né? acaba fazendo sem querer. Antes de fazer sem querer, toda vez que a pessoa aperta o botão para bloquear, o aplicativo te pergunta se tu tem certeza Porque quando não tem um botão no carro, eu bloqueio pelo aplicativo. pelo aplicativo. Ah, entendi. E o aplicativo também pergunta se você tem certeza que quer fazer aquele bloqueio, porque é uma situação em que você vai submeter o carro a ser desligado, Sim. né? E se o carro, por exemplo, é desligado a 100 km por hora, não tem problema, seja o elétrico ou seja pela bomba de combustível, né? O elétrico parece que o carro vai desligar, ele vai estar engatado na quinta marcha ali, o carro vai simplesmente morrer e vai ir perdendo velocidade, Sim. né? Ele não para do nada, tipo, Não puxei trava freio de mão e tipo... Não, ele não trava a roda, não tem nada a ver com puxar freio Porque de mão. muita gente tem dúvidas, tipo, vou correr o risco de sofrer um acidente. Tipo, do nada ele vai parar. Não. Não Tem dá toda a questão de segurança. Tem toda a questão de segurança. O carro perde potência, ele vai logo parar, a pessoa pode brecar. Claro que quando ele vai ser utilizado o bloqueio, a gente pede que faça com o carro parado. Sim. Porque às vezes a gente não sabe a situação real do veículo, como é que está acontecendo, né? Também cada um cuida do seu carro, faz a manutenção do seu veículo da melhor forma que acha que é possível. O carro foi roubado, sei lá, o ladrão tá andando com o meu carro, eu quero bloquear. Não, você pode bloquear, entendeu? O interessante é bloquear quando ele estiver mais devagar ou não, mas não impede de bloquear com o carro andando rápido, né? Mas não vai travar assim de travar as rodas ou de puxar freio de mão, até porque não é nesse sentido que é feito o bloqueio. Ele simplesmente desliga o motor, né? Ou se for na bomba, vai perdendo potência, o motor vai morrendo, o carro já vai parando. Quando a gente deixa sem abastecer e fica isso, sem gasolina. começa a acabar a gasolina. Quem nunca? E para. É praticamente como se fosse isso. Entendi. Entendeu? Tá, e falando agora que a gente tocou no assunto de, meu carro foi roubado. Nesses quase 8 anos, assim, me conta algumas situações que passaram. Porque, assim, eu acompanho de casa, né? Algumas coisas do tipo, o telefone tocava madrugada. De madrugada, 2 horas e a minha da manhã. mãe, meu carro foi roubado. Aí abriu o sistema, olhava. Porque, né, a gente não tem um monitoramento 24 horas. A central de monitoramento. Mas como é uma empresa familiar, todo mundo se preocupa loucamente, né? Atende telefone de madrugada. Então, a minha mãe atende o telefone, abriu o notebook e falava, Mariana, o carro tá rodando aqui, vamos chamar a polícia, vamos avisar que tá em tal endereço e tudo mais. E pra você, quais situações já chegaram, assim, que você acha que foram... Que é legal, assim, compartilhar, assim, sabe? Para as pessoas verem a vida real disso mesmo, sabe? No mais, assim, já fui acordado várias vezes, 2, 3 horas da manhã, dizendo que foi roubado, querendo saber onde é que o carro tava. Às vezes nem era roubado, às vezes era um familiar querendo saber onde o outro tava. Então, já tive várias surpresas, né? Uma surpresa, assim, ao exemplo de algumas, por exemplo, uma no Rio Grande do Sul, o carro foi levado de uma empresa e quando encontraram o carro estava sem as rodas. Foi, assim, a novidade que eu não imaginava, né? A gente vê, assim, tipo, na esqueceu rua, de tirar o rastreador, mas tirou a roda. Tirou as rodas e o sistema de alto-falante, de som, assim. Talvez era um carro com som bacana, né? Levou isso aí e deixou o carro lá depenado, né? Isso aí foi novidade para mim, porque eu só vi, assim, na internet, na televisão, coisas do tipo. Depois, uma outra novidade, assim, foi um cliente ligar e dizendo que não estava vendo o carro na rua, porque dentro do aplicativo tem aquela função do Street View, que é uma função do Google, onde o carro do Google passou nas ruas e tirou a foto. Então você consegue ver de longe, mais ou menos ter uma ideia daquela rua, mas não é tempo real. Então tinha um cliente me ligando, falando grosso assim, comigo, dizendo, mas não tô vendo meu carro aqui na rua. Onde é que tá meu carro? Tá aqui, tô na frente da minha casa, meu carro tá aqui, mas eu não tô conseguindo ver lá da rua. Mas o senhor tá vendo o quê? Tô vindo aqui no Street View. Não, senhor, isso aí Calma, isso é uma foto ainda de 2 anos atrás, né? Então, não é uma foto em tempo real. A posição lá no mapinha é em tempo real, mas aquela é um recurso para facilitar e você entender onde é que o carro está, né? Um outro exemplo de uma esposa que andou botando o carro no próprio carro, que ela tinha o carro. Sim, foi até importante lembrar que só a pessoa
dona do carro pode colocar Isso, o só equipamento. isso. Ou a outra Ou a pessoa pessoa tem que assinar um termo de consentimento. Isso, Porque, né, a gente não pode violar a privacidade das pessoas, com né? Por certeza. Não mais que às vezes adianta a eu. gente queira saber onde tá o namorado. Não. É bem isso aí. Não posso Mas simplesmente, a gente não sai a instalando em cliente qualquer carro, né? colocou no carro dela Isso, e o marido usou. Isso, e o marido usava o carro, e daí ela estava vigiando ele, queria saber para onde ele andava, e acho que aconteceu alguma coisa porque ficou uns 3 meses e depois tirou. Disse que não Já tinha mais descobriu o necessidade. que queria. Descobriu o que queria e tirou, não tinha necessidade, né? Então, como o carro era dela mesmo e ela usava para trabalhar, mas ele usava para dar as voltinhas dele, né? Não sei o que aconteceu, ela acabou, podia ser instalado sem problema. Já teve casos de pai que botou o carro no carro da filha, né? Mas mais na questão de segurança, que se preocupava com a segurança da filha e tal, então para saber se a filha estava chegando, se não estava, se estava indo para o serviço, com o botão pânico para saber se ela precisava de ajuda, ele recebia notificação no aplicativo ou no e-mail, né? Entendi. Então tem formas também da pessoa receber essas informações. Carros roubados e recuperados a gente já teve também, né? Inclusive, esses dias a Sim. gente recebeu um áudio de uma cliente falando que Sim. conseguiram recuperar o carro graças ao rastreador. É assim, 95% dos casos a gente conseguiu recuperar. Os outros 5% sempre vai existir, não é impossível, né? Até porque hoje existem dispositivos em que interrompe a conexão ali o sinal de internet do rastreador e o rastreador simplesmente para de funcionar. Quando entra no desmanche já era. Quando entra no desmanche já era. Já tivemos casos em que o cliente tinha, por exemplo, 2 rastreadores no caminhão, um na frente, um mais atrás. O caminhão simplesmente começou a andar e simplesmente parou os 2 rastreadores de funcionar ao mesmo tempo. Aí eu fiz uma avaliação das últimas informações e deduzi que era o que a gente chama de jammer, né? Que é aquele dispositivo que o ladrão pode utilizar, mas isso aí vai ser usado mais em frota, em caminhão, coisa grande. Porque é carga importante, assim, Carga né? importante. E realmente era um cliente com um caminhão com carga importante. Um cliente que tem bastante carro com a gente, trabalha bastante com isso. Né? Então acabou, simplesmente tinha 2 rastreadores e mesmo assim 2 rastreadores não deu conta. Né? E o satelital também vai, com esse jammer, também vai acabar sofrendo alguma interferência. Pode parar de funcionar. Os dois então Os dois com certeza param de funcionar. Entendi. Né? Os dois transmitem sinal, tem dispositivo para bloquear o sinal e tem dispositivo para achar o rastreador. Então, em qualquer ambas das partes está suscetível. Entendi. Né? Então, pessoal, assim, eu acho que eu já suguei bastante de informações. Acho que já deu para entender mais ou menos como que funciona o nosso serviço. Sim. Como que é a parte técnica, a parte de sistema, de tecnologia que eu tô aprendendo aos poucos e que eu espero que vocês tenham aprendido um pouco comigo. E pra gente encerrar, Samuca, vamos lá. O Samuel tá 7, 8 anos com a gente, exatamente mais ou menos no tempo em que meu pai se afastou da empresa, que ele teve o AVC. Então, tu acompanhou toda a trajetória da minha mãe assumindo, como que foi a dificuldade e tudo mais. E agora eu queria saber, porque o Samuel é como se fosse um filho da minha mãe também. Eu queria saber o que esse C-Tracker representa para você e quais são as suas expectativas em relação à empresa, assim. Como que você se sente ali com a gente diariamente? Olha, esse tracker para mim, eu não vejo eu estar em outro lugar a não ser aonde não seja esse tracker, né? O KS Tracker depois eu amadureci muito, tanto na questão particular, assim, maturidade pessoal, mas também na questão de trabalho, né? Nessas responsabilidades, eu adquiri muitas responsabilidades, até tem gente que comenta, meu Deus, Samuel, como é que tu dá conta de tudo isso? Não, a gente dá um jeito, né? Mas eu sempre fui muito agitado, sempre gostei dessas coisas, então eu não me vejo em outro lugar a não ser que seja esse tracker. Gosto muito de trabalhar ali, né? A parceria com a sua mãe, com você agora, quem já trabalhou ali na SC Tracker. Eu compro ele com amendoim, tá? Eu só sou a melhor companheira de trabalho. Toda semana tem comidinhas. Não, só tá com a entrada garantida para trabalhar se trazer amendoim, né? Viu? Então, assim, a SC Tracker para mim é o meu porto, né? Nessa questão assim de trabalho, de segurança, saber que eu posso contar que ali eu tenho uma oportunidade de crescer, de aplicar o que eu conheço, né? Eu estudei, eu me formei em análise e desenvolvimento de sistemas, com a vontade de crescer dentro da SC Tracker e poder desenvolver um sistema, agregar mais coisas para a SC Tracker, trazer mais novidades para dentro da SC Tracker, não focar só no rastreamento. Ou inovar também no rastreamento, né? Porque a tecnologia está aí para inovar e tal. Então, eu sempre gostei dessas coisas.
como sou muito agitado, essas coisas, eu não gosto de ficar muito parado, então estou sempre ali futricando em alguma coisa, mexendo com alguma Sim, coisa. não para, eu sei. Né? Então, como falei, a Cetrac era meu porto, né? Eu não me vejo em outro lugar e a princípio, assim, eu sou muito grato, né? A oportunidade que eu estou tendo, né? Recentemente, estou ganhando a oportunidade de fazer outras coisas, de agregar no meu currículo e de agregar para mim dentro da empresa, trazer um diferencial, quem sabe. E a gente também te agradece muito. Você é um funcionário muito aplicado, muito dedicado, tá sempre ali com novas ideias, querendo mudar. E não só na parte técnica, mas em tudo, assim. Vamos falar de contrato, vamos falar de preço, vamos falar de... Um pouquinho de tudo, né? Isso é muito importante quando a gente tem essa parceria. Eu tô há, sei lá, 3 meses, mas né, eu nasci com uma empresa, tipo, há 13 anos lá atrás, mais 3 meses acompanhando mais de perto, e eu vejo realmente o quanto você faz parte da empresa, o quanto você se dedica e quanto você é fundamental pra gente diariamente. Obrigado. Eu só tenho que te agradecer por isso. Espero que a gente cresça mundo afora, todo mundo junto. Né? Com certeza. Que a gente vá fazer treinamento fora do Brasil, todo mundo junto. Que a Cetrac, eu espero que a Cetrac, eles só quero que ela cresça, tem tudo pra que isso aconteça, né? Com certeza. E é isso aí, galera. A gente encerrou por hoje. Já suguei demais, Samuel. Aprendemos juntos, né? Porque eu tô aprendendo diariamente. E segue a gente lá no Instagram, no @pega esse rastro. No Spotify, pega esse rastro. E no YouTube, pega esse rastro. E vem com a gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, Samuca. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau, gente.